Alô, galera! Isso aqui é Olha na Check-in. Sou o Thiago Ramos. Hoje a gente vai falar de Campeonato Brasileiro. Cartola, 18ª rodada. Falta uma rodada para fechar o primeiro turno, né? Então, solta a vinheta! Então vamos lá, galera. A gente vai começar aqui a analisar. Temos vários jogos interessantes. Começa o primeiro jogo, na verdade, o jogo de hoje, 9h30, tem Ceará e Avaí. Porém, esse jogo não entra pro Cartola. Então é um jogo que até seria legalzinho de apostar. Tem as opções do Mendonça, que pode voltar a fazer gol. O Vina fez um jogo muito bom no final de semana. Era uma boa aposta. Quem não apostou, perdeu. E a gente vai começar com primeiro jogo da rodada, valendo pro Cartola, vai ser Bragantino e Fortaleza, 19 horas. Que vai ocorrer ao mesmo horário de Goiás e Fluminense, tá? Então, é um joguinho assim, Bragantino, cara, deu uma recuperada. Teve um momento que ele teve uma sequência boa e agora teve uma boa sequência, 2 vitórias bem contundentes, fazendo muitos gols. É um time que tá brigando até para ser o melhor ataque do campeonato. Tá atrás apenas do Palmeiras, um gol atrás, né? E aí voltou a ser aquele time que encanta, né? Daquele joga pra frente, consegue praticar um bom futebol. Tá? Então, e o Fortaleza já saiu da lanterna, né? Conseguiu sair da lanterna, uma vitóriazinha aí, mas, cara, eu não sei se vai conseguir ganhar do Fortaleza, do Bragantino. Mas, por exemplo, se você quiser arriscar um Cleiton, pode ser uma boa, porque ele pode fazer algumas defesas, tudo isso, pontuar bem. Mas eu não arriscaria sem gol nesse jogo, tá? Tem uma pequena chance, mas pode ser um risco, eu acho arriscado. Próximo jogo, Goiás e Fluminense. Goiás ali, né, oscila bastante, joga em casa, jogos de casa tem que fazer uma graça, tem Pedro Raul, tem um ataquezinho, até o Nicolas é um cara que funciona, e aqui o Fluminense vem numa fase bem interessante, 4 vitórias e um empate. Será que eles vão perder essa invencibilidade agora? Tá ali brigando diante da instabilidade do Palmeiras, né, que vinha de 3 jogos meio sem vitória, conseguiu diminuir a diferença. Então, assim, o Fluminense quer ganhar, né, para poder aumentar essa invencibilidade aí e ser candidato ao título, né. Então vamos lá, Fluminense com 28 pontos ali tá na briga. Tem o Cano com uma possibilidade, o Manuel tá fazendo muitos gols ali, o Manuel Gustavo Gomes Carioca, tô brincando, né? Mas é o cara que tem feito muitos gols, participando muito bem ofensivamente, né? Então você tem esse jogo. Cara, o próximo jogo, Atlético Paranaense e Atlético Goianiense. Atlético Goianiense realmente está ali atrás, vivendo um momento complicado. Atlético Goianiense, cara, vem de 2 jogos, um empate e uma derrota. Então eu acho que nesse jogo eles vão querer fazer a graça, ainda mais jogando em casa. Tem uma defesa relativamente sólida, que leva um gol por jogo. Melhor defesa que a deles, tudo bem, tem muitos times levando 17 gols, tá? Por exemplo, tem muitos times com 17 gols e ele tem o Inter que levou só 15 e o Palmeiras com 12, que é a melhor defesa do campeonato. Aí é outra história, é outro patamar. Tá? Mas eu acho que a defesa tem o Pedro Henrique, era Abner Vinícius, até o Bento. São opções que você pode arriscar ali, trabalhar para compor sua defesa. Tá? Próximo jogo, Flamengo e Juventude, 8h30 da noite. Esse aí é pulo de 10. O último do campeonato é para entubar Arrascaeta, Everton Ribeiro, Gabriel. Mas, por quê? Porque agora o time está mais consistente. Não tem aquela flamengada tradicional, né? Então esse é um jogo que dá para você arriscar bastante, colocar uma Arrascaeta ou um Gabriel de capitão e seguir o baile, né? Vamos lá. Seguindo aqui toda essa dinâmica. Próximo jogo, Inter e São Paulo, mesmo horário do Flamengo e Juventude. Então a gente tem esse jogo também interessante. Cara, o Inter tem uma coisa interessante nesse jogo. O Inter é um time que está há 4 rodadas invicto, sem derrota, né? Não invicto, mas 4 rodadas sem derrota. E ele vem empatando fora e ganhando em casa. E assim, pode ser que ele ganhe aí do São Paulo. São Paulo é um time que está ali, tem 4 jogos também invicto, mas 3 empates e uma derrota, uma vitória.
né? Mas eu acho que é uma grande chance do Inter conseguir a vitória, né? Então vamos ver o que vai acontecer. Corinthians e Coritiba, outro pule de 10, porque o Coritiba fora de casa é um time relativamente fraco. Foi o que apresentou contra o Flamengo, tomou uma porrada. Então acho que o Corinthians vem de uma derrota, pode contra o Ceará lá fora, lá no Ceará, então pode ser que ele consiga recuperar e ter opções boas, muito boas inclusive. William, Roger Guedes, eu acho que são bons nomes para você arriscar, inclusive a defesa, né? Que é uma defesa consistente, e eu não acho apesar do ataque do Coritiba ser um ataque mais incisivo, né? Vamos lá, Santos e Botafogo. Agora a gente já tem esse jogo na quarta, é o último jogo da quarta, então a gente tem Santos e Botafogo. Cara, é um jogo onde o Santos também não vem bem e o Botafogo idem. São dois times que precisam de uma consistência maior no campeonato. Então assim, e o Santos está sem técnico, então tem aquela coisa de motivação, tentar botar os moleques para jogar. Eu acho que assim, pode arriscar uma coisa ou outra, como o Marcos Leonardo, por exemplo. E o Botafogo pode surpreender, como surpreendeu o Inter fora de casa. Então quem apostava contra o Botafogo pode dançar. Então Erisson, tem essa galera aí. Cuiabá e Atlético Mineiro. Agora tem os dois líderes do campeonato, né? Que é Palmeiras e Atlético. Cuiabá e Atlético. O Atlético é um time que tá consistente. Mesmo após aquele momento do Turco, pressão no Turco, ele conseguiu uma consistência. Conseguiu 4 vitórias no Brasileiro e um empate, mesmo sendo eliminado pelo Flamengo na Copa do Brasil. Então, assim, é um time que está apresentando alguns sinais de recuperação e aumentando a sua consistência. É o terceiro melhor ataque do campeonato, mas tem uma defesa ali que está empatado quase todo mundo com 17 gols, ou seja, sofre um gol por jogo, e vai enfrentar o Cuiabá. O Cuiabá é um time que, cara, fez um jogo duro fora de casa agora contra o Palmeiras, criou dificuldade. Eu acho que pode também criar essa dificuldade ainda mais jogando em casa. Mas não sei se eu apostaria em nenhum jogador desse jogo. E agora, para finalizar, temos América Mineiro e Palmeiras. América de Mineiro é um time que está na zona de rebaixamento, tomou uma porrada do Bragantino no final de semana e pode querer tá jogando melhor a Copa do Brasil do que o brasileiro. Então, assim, é um time que jogou a Libertadores, não conseguiu se classificar. Então, teve a questão dele de desempenhar, fez um bom papel na Copa do Brasil, fez o que podia na Libertadores, mas não conseguiu se classificar. Então, assim, é um time que a gente não sabe muito o que esperar. Fez um bom jogo quando enfrentou o Flamengo fora de casa. Às vezes o Mancini consegue armar um esquema. E o time do Palmeiras vinha bem, mas já nos últimos jogos não apresentou um futebol tão bonito, tão consistente. E que faça a gente falar, vou apostar um monte de gente no Scarpa, no Veiga. Porque, por exemplo, contra o Cuiabá, que era um jogo relativamente em casa, que poderia ser essa baba, o time fez 1-0 sofrido. Então, cara, é uma coisa complicada. Então vamos escalar o time? Então aqui a gente vai ter Flamengo, Corinthians, cara, Santos e Atlético Paranaense seriam minhas opções ali de 100 gol. Goleiro, então, Santos, Cássio, Bento, João Paulo, né? Cara, pra lateral tem Abner, Vinícius, Rodinei, Felipe Luiz, Lucas Piton, Madison, e aí você tem as opções que eu falei do Bragantino. Luan Cândido é um cara que produz muito ponto, ele toda hora chuta, ele é um cara que bate falta longa do Bragantino, longa distância, ele vai e bate, chuta, então pode ser uma opção muito interessante, porque ele pode acabar fazendo um gol de falta, e ele vai acabar pontuando 8, 9 pontos, ele vem numa sequência muito forte de pontuação. Zagueiro, tem os dois do Corinthians, Raul Gustavo e Gil, Pedro Henrique do Atlético Paranaense e Hernandes, são os dois do Atlético. Aí você pode querer, porque o Léo Ortiz e Natan acabam fazendo uns golzinhos, pode arriscar eles também. E Davi Luiz, que ainda não fez gol pelo Flamengo. Acho que pode ser uma aposta interessante, hein? Cara, botar um Davi Luiz e não botar o Rodinei ou não botar o Santos. Aí depende do que você tem de cartoleta, né? Meio campo, cara. Meio campo pra mim é porradaria. Vai ser Arrascaeta, William e Terãs. São 3 caras que eu acho que são os destaques, são caros, então você vai investir pesado. Para opção, você tem Miguel e o Raul do Bragantino, que é um time que rouba muita bola. O Raul dá assistência, tem aquele passe em profundidade. Por exemplo, a entrada do Alejandro na diagonal, ele chuta de fora da área. E o Miguel fez uma excelente partida contra o América Mineiro.
Além disso, tem Everton Ribeiro ali no banco, e você pode querer arriscar alguma coisa. Nacho fora de casa, o Zarate também foi bem no fim de semana, até um Scarpa também, como a gente falou. E no ataque a gente vai ter as opções Cano, que está uns jogos sem fazer gol e vai jogar fora contra o Goiás, é um risco interessante. Tem Roger Guedes, do Corinthians, fez um golaço contra o Ceará, abriu o placar, mas depois o Corinthians tomou a virada. Marcos Leonardo, eu acho que é uma aposta muito interessante do Santos, que o Santos vai jogar, precisa dessa vitória, precisa dar uma recuperada na moral. Gabriel Pedro do Flamengo e Arthur e Alejandro do Bragantino. Então essas são as opções, e eu que tem uma invenção aqui, que é o alemão do Inter, cara. Eu acho que o São Paulo gosta de levar gol de centroavante do Inter. Ano passado levou 3 do Yuri Alberto. Então eu acho que pode arriscar esse alemão, cara. O alemão pode ser uma opção interessante. Então, cara, se você técnicos, Dorival, Vitor Pereira, Barbieri e Filipão. Para mim são as opções, porque o Barbieri pontua muito bem e eu arriscaria esses 4. Então, galera, se você gostou, deixa seu like, joga sua bola de vez no sininho e lembra, se tem esporte, tem arena, tem esporte lá dentro, a gente tá lá. Valeu!